Dezenas de famílias deixam a cidade, inclusive algumas autoridades. A médica, o prefeito e o padre decidem ficar. Não posso fazer mais nada. Mas se eu fosse vocês, eu também ia embora daqui o mais urgente possível. Com licença, autoridades. A população de Colares foi tomada por uma crise, talvez assim, de pânico. E a cidade entrou num processo de esvaziamento. O medo era de chegar a um ponto de nós não termos mais medicamentos, alimentos a gente já não tinha, porque ela estava caminhando para um verdadeiro caos. E o que foi feito, coronel? Bom, a primeira providência foi mandar um grupo da aeronáutica ao local, tá? Para restaurar a ordem. E o senhor estava entre eles? Não. Nessa primeira fase, eu estava em outra operação. Tudo bem? Tudo bem. Nós estamos aqui numa missão para aeronáutica. Graças a Deus que vocês chegaram. Sargento, as pessoas estão desesperadas. A senhora quem é? Ela é a doutora Velaide. Eu acho que nós vamos precisar muito da senhora. Esse é o prefeito. Bom dia, prefeito. Tudo bem? Tudo bem. Bom, eu gostaria que os senhores explicassem pra gente o que está acontecendo exatamente. Eu só vou pedir um momentinho que a gente precisa montar o acampamento. Tudo bem? Vocês podem me acompanhar aqui na sombra? Pois não. De modo que algumas pessoas podem compartilhar, de repente, de uma situação emocional e essa situação emocional se propagar. Isso típico, por exemplo, é em casos de pânico dentro de um cinema, dentro de um supermercado, onde se avisa, de repente, que tem fogo, né? Então as pessoas, de repente, saem correndo, umas passam por cima das outras, há mortes, etc. E, de repente, o supermercado ou o cinema nem estavam pegando fogo. Existem explicações científicas, existem vários fenômenos atmosféricos raros, mas interessantes, entendeu? Lampejos no céu, luzes estranhas, sempre, não é de hoje isso, assustaram as pessoas, né? Mas eu acho também que quando você acredita em milagre, você vai ver milagre com muito mais facilidade do que se você for uma pessoa que não acreditar nos milagres. Se fosse realmente algo de alucinação ou histeria, a aeronáutica jamais iria destacar uma equipe tão grande para fazer esses tipos de observação. Segundo testemunhas, o primeiro posto de observação da aeronáutica foi montado aqui embaixo dessa árvore, na praia do Humaitá, na ilha de Colares, a cerca de 100 quilômetros de Belém. Essa região era considerada o ponto de maior incidência do fenômeno, onde as luzes que apareciam no céu atacavam em seguida as pessoas. Naquela época, os civis foram proibidos de frequentar a base militar montada pela aeronáutica. Eles instalaram metralhadoras, metralhadoras antiaéreas, de fogo antiaéreo. Durante semanas, os militares acompanham o aparecimento dos objetos luminosos. Sargento, vem, sargento, rápido! Olha lá! Pega a câmera, rápido! Vamos, soldado! Vai, filma isso! Tô filmando. Tem 20 anos que eu converso com pessoas que dizem que têm contatos com seres, né, que se dizem extraterrestres, né? E a maioria dessas pessoas tem uma reputação que você não pode ir contra. Em algum desses sistemas, deve haver um planeta com as condições que propiciaram a vida na Terra. Então, isso eu acredito. Agora, o contato é muito difícil, dadas as distâncias gigantescas. Você pode ir para um outro planeta, vamos dizer, a 50 anos-luz de distância daqui, né, e tem lá umas bactérias, uns protozoários, né, uns vírus de alguma forma, que não tem nada a ver com vida inteligente, né? Só o fato de você ter vida não significa que você venha a ter vida inteligente. Então, como é que o senhor se envolveu com a Operação Prato? Não se chamava Operação Prato. Esse nome fui eu que dei depois. Vamos combinar que se a missão era secreta, Operação Disco Voador ia ser óbvio demais, né? Então, o senhor foi para a Amazônia e... Naquela época eu ainda era capitão. Eu chefiava o Paraçado, um serviço de resgate na selva.
Eu tinha acabado de terminar um curso em Brasília e o comandante do primeiro Comar mandou me chamar. Segundo testemunhas, o relatório enviado pelos militares sobre o fenômeno das luzes impressiona o comando da aeronáutica. Capitão Landa, o senhor acredita em discos voadores? Acredito no que eu posso ver, coronel. Objetos não identificados foram vistos nesta região. A maioria dos objetos apareceu aqui, ó, perto da ilha de Colares. É um povoado com muita fé, mas sem nenhuma instrução. A maioria são pescadores e lavradores. E como é que eles estão reagindo? A nossa equipe enviou esse relatório. Leia, por favor. E um analista psicológico que fazia parte da própria operação, ele chegou a redigir um relatório assinando embaixo o seguinte, que se aquele fenômeno não cessasse, ou se alguma coisa não fosse feita para preparar aquela população para conviver com aquele tipo de situação, ele temia que os mais fracos de espírito, essas são as palavras do próprio relatório, passassem a buscar a autoaniquilação, ou seja, um processo de suicídio em massa. É impressionante, coronel. Parece até filme de ficção científica daqueles que... Mas não é. Capitão Landa, eu quero que o senhor assuma o comando desta missão. Entendido? Descansado. Sim, senhor. Jura de Holanda era um cara bastante destemido, por isso até que ele foi escolhido. Ele tinha a noção muito clara de que objetos voadores não identificados existiam. Ele acreditava em vida em outros planetas e acreditava que os discos voadores realmente eram um fato legítimo. Mas ele não acreditava que os fenômenos que estavam acontecendo naquela região tivessem qualquer coisa a ver com discos voadores. O capitão Holanda chega à cidade. É a maioria aqui da região, capitão. De algumas cidades próximas daqui. E as lesões são todas idênticas? É sempre assim, queimaduras, na vertical, com 2 orifícios paralelos. Doutor, esses ferimentos devem ter sido causados por algum tipo de inseto. No início eu também achei que fosse, capitão. Mas agora são tantas as pessoas com as mesmas características que eu não sei mais. Doutora, a senhora acredita em chupa-chupa? O senhor acredita? Eles me procuravam diariamente para saber o número de pessoas que eu tinha atendido, as entrevistava. Dizer que não era para se apavorar, que aquilo, né, devia ter vindo do céu, ou um planeta, uma coisa, aí ia confortando as pessoas, né? A senhora pode me contar como isso aconteceu? Foi um chupa-chupa, doutor. Eu quase morri. Estava numa procissão. Era uma romaria. Chupa-chupa, moço. Doutor, me salva, me salva. Os sargentos que estavam na operação, eles brincavam muito comigo porque eu sempre dizia que não acreditava naquilo. Capitão! O que é isso, doutor? O povo acende fogueiras e grita pra se defender. Eles acham que assim estão espantando os discos voadores. Bobagem, não há nenhum disco voador. Olha, capitão, eu não estaria tão certo disso, hein? Eu só vou ficar convencido quando uma nave passar por cima da minha cabeça. A equipe de observação comandada pelo capitão Holanda era formada por mais de 60 pessoas, entre militares do serviço secreto, médicos e até psicólogos, que vieram à cidade com o objetivo de acalmar a população. Nesse local, a chamada Praia do Machadinho, o capitão Holanda viveu uma experiência que o marcaria pelo resto da vida. Não adianta. Essas luzes não me convencem. Isso não passa de um fenômeno atmosférico. Mas, capitão, o senhor fotografou as luzes. Exatamente. Fotografei luzes. Nada mais do que luzes. Não adianta. O capitão só vai acreditar quando uma nave dessas passar em cima da sua cabeça, né?
Estava em cima de nós um objeto muito grande, acredito que uns 30 metros de diâmetro, forma discoide preto. Nós ficamos olhando, estupefatos, assustados, parado em cima da gente, a uns 200 metros de altura. O que eu vi não tinha me satisfeito até aquele momento. Dali para frente não tinha mais dúvida nenhuma. Alô, capitão? Sim, sargento. Eu tô aqui com um vigia daquela olaria que fica ali perto do rio, e ele tá me contando uma história que eu acho importante o senhor ouvir. Estou aqui na cidade, vou pegar um depoimento. Capitão, o senhor me desculpe, mas eu acho que é importante o senhor ouvir.